Olá, o nosso convidado de hoje é servidor público municipal desde 1984, foi diretor de saúde da FENAT, diretor-presidente da Urbana e secretário de serviços urbanos do município de Natal, assessor de relações públicas também da Prefeitura de Natal, formado em odontologia pela UFRN, carnavalesco, promotor de eventos, conselheiro e torcedor apaixonado do ABC, deputado estadual de 2002 a 2005 e entre 2007 e 2010, secretário de Estado de Articulação com os municípios, presidente da Improtur, atualmente presidente da Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico, ASBAN. Seja bem-vindo a esta conversa no Memorial, meu amigo Cláudio Henrique Pessoa Porpino. A produção do programa também convidou para esta conversa o colega jornalista Dinarte Assunção. Muito obrigado pela presença, Dinarte. Obrigado a vocês. Porpino, seja bem-vindo a esta conversa no Memorial. Nós estamos aqui fazendo esse programa no ambiente do próprio Memorial do Legislativo e precisamos do seu testemunho oral, da sua passagem por aqui. Porpino, nós descobrimos que você é cearense. Nasceu em Fortaleza? O que sua mãe foi fazer? Foi um incidente? Como foi isso? Na verdade, assim, meus pais, eles já moravam aqui no Rio Grande do Norte. Minha mãe é do Piauí, minhas tias são do Piauí e moraram um tempo em João Pessoa. Meu avô era funcionário do Denox e elas passavam férias em Nova Cruz. Tem muita cruz assim na minha história. Elas iam para Nova Cruz e lá elas namoraram, se casaram e depois meu avô voltou a morar em Fortaleza, funcionário do Denox. Era o senhor Osmundo Dantas Pessoa? Osmundo Dantas Pessoa. E aí, já morando em Santa Cruz, nós tínhamos, na verdade, assim, apesar dos meus avós paternos serem de Nova Cruz, nós tínhamos casa em Santa Cruz. E como minha avó morava em Fortaleza, a gente foi, nasceu, na verdade, em Fortaleza. Ela foi ter esse bebê aqui lá em Fortaleza. Então, mas com 5 dias, quando da liberação, pelos médicos, nós voltamos para Santa Cruz. Eu me considero norte rio-grandense, potiguar acima de tudo, só não tenho um título aqui da Assembleia. A maior emoção da minha vida foi ter um título de cidadão natalense, mas me considero de Santa Cruz e me considero do Rio Grande do Norte. Pela história, pela vontade, pelo desejo, por esses 50 anos dedicado aqui, morando aqui, estudando aqui, me fazendo gente aqui, assim a gente se considera potiguar acima de tudo. Até o primário você ficou em Santa Cruz? Nós fizemos em Santa Cruz até a 5ª série. Até a 5ª série. Na 6ª série, em 76, terminamos a 6ª série, a gente fez jardim de infância, depois estudou na escola estadual Isabel Oscarlina Marques, lá em Santa Cruz. A gente já fazia uma certa militância política lá, era presidente do Grêmio Topo Gijo, né? Era um grêmio escolar, com passeatas na rua, com tudo. E nós viemos para o Colégio Salesiano de São José, tentar a admissão no Colégio Salesiano de São José. Em Natal já? Em Natal. Eu vim, me lembro como se fosse hoje, dia 11 de fevereiro, e me apresentei a padre Sabino para fazer um teste para saber se era aprovado no colégio. Fui aprovado imediatamente, desde a 7ª série A. A gente participou da vida intensa do colégio, a gente participou em todas as áreas, militando no esporte, militando na cultura, sempre defendendo, sonhando, em na verdade, fazer um período escolar bacana. Fizemos o pré-vestibular, passamos em primeiro lugar
numa das fases, porque era primeiro e segundo semestre, odontologia primeiro e segundo semestre, nós passamos em primeiro lugar no segundo semestre, ainda passei ainda aqueles 6 meses, né, meio que de férias, mas assumimos a faculdade e aí começou tudo a acontecer, começou a política, começou a participação na política, a militância na universidade, né, nós fomos do Centro Acadêmico de Odontologia, participamos, né, entramos em 81, no pré, em 82 na faculdade, e fizemos aquela militância na faculdade, aquela coisa de rebeldia, de invasão da reitoria, participando daquela luta da universidade, participamos de diversos ECELs, né, encontros científicos dos estudantes de odontologia, onde junto com a UNE, naquela época, nós fizemos muita coisa lá na URGS, lá no Rio Grande do Sul, em Santa Maria. E aí terminamos a faculdade, eu já era da prefeitura, em 84 eu estava na prefeitura, passei a integrar os quadros da prefeitura, nós fizemos um concurso também no estado como dentista, né? Eu era estagiário, enquanto estudante eu era estagiário do Hospital da Polícia e do Valfredo, e fiz um concurso em 89 em Paulo César, eu me lembro que o secretário da unidade era Pedro Melo. E aí, os primeiros lugares, eles poderiam escolher o lugar de ficar no estado. Deixa eu lhe interromper, só para pontuar uma coisa. Você falou que o seu ingresso na política estudantil já vinha lá na 5ª série em Santa Cruz, né? O que depois ficou mais forte Na verdade, aqui, começou na 4ª série na em Santa 4ª Cruz. série. E aí a pergunta é o que foi que lhe atraiu, né, para a política estudantil? O desejo de sempre reivindicar, de sempre de lutar, assim, a gente sempre foi muito inquieto. Eu, lá em Santa Cruz, eu organizava os eventos, os domingos alegres que tinham, assim, concurso de calouro no cinema, as paradas culturais, assim, a gente fazia aquela coisa de Já dormia pouco, culturais. já dormia pouco nessa época. Eu nunca dormi, eu não durmo pensando em acordar, né? Eu tenho uma frase assim, que eu não durmo pensando em acordar. E aí a gente sempre pensava, a gente tinha um grupo muito forte lá no colégio, que começou, na verdade, no Jardim de Infância, Jesus Menino, lá em Santa Cruz. Mas depois passou para Isabel Carolina Marques e depois do estado, a Escola Estadual Francisco Dias Ribeiro. Sempre foram escolas públicas, né? Sempre foram escolas públicas, mas assim, isso sempre atraiu a vontade de fazer um movimento, né? Aquela parte cultural e fazer movimentar a cultura da terra. A gente sempre foi assim, eu sempre fui muito devoto de Santa Rita, eu sempre acreditei muito nas coisas, então isso foi me fazendo sair de Santa Cruz, chegar aqui e já passar a ser um dos líderes da minha turma. Apesar de você chegar aqui, aquele menino do interior que chegou aqui, eu tenho até meio que um trauma, no dia que eu entrei na minha sala, eu tinha um óculos redondinho e naquela época, a TV Tupi, se eu não me engano, tinha aquele programa de Silvio Santos, Qual é a Música? E Silvio Brito enfrentava Ronivon. E meu óculos era redondo e me apelidaram logo de Silvio Brito. Mas essa militância, assim, só para contextualizar, foi feita durante os anos de chumbo, né? Você não tinha um temor de que houvesse algum tipo de represália? Tem uma história para contar. Eu me lembro que eu morava em Santa Cruz, o presidente era o general Geisel. Eu peguei uma veja e coloquei um chifre. E levei uma semana de castigo do meu pai. Mas assim, a gente já tinha uma verdadeira ojeriza, aquele tipo de procedimento político. Mas a gente não tinha qual o receio que tinha. Eu acho que a partir dali eu comecei a me rebelar, a mostrar que a gente tinha que escolher o caminho da gente. Tanto é que eu, depois de um certo tempo, eu mesmo desisti da minha carreira de odontologia por achar que era muito monótono. Eu resolvi a odontologia porque eu imaginava e eu estudei, eu gostei da odontologia, muito fruto dos estágios que eu tinha feito no Hospital da Polícia Militar como odontopediatra e no Valfredo Gugel como bucomaxilofacial. Nós tínhamos essas duas coisas. Durante a semana eu era estagiário do Hospital da Polícia e depois que passei no concurso fiquei sendo um civil lá no Hospital da Polícia. A gente trabalhava todos os dias no Hospital da Polícia, eu tinha um consultório que foi fruto, né, de uma indenização ganha na morte do meu pai. Ela recebeu uma indenização e eu comprei o consultório com muita dificuldade, mas nós tínhamos o consultório pela manhã cedo e no final da tarde. E nos finais de semana
o meu plantão era no Valfredo Gurgel. E eu escolhi no Valfredo Gurgel porque eu queria aprender cabeça e pescoço, eu queria aprender e eu queria movimento. E todo mundo sabe que as pessoas mais humildes, elas gostam de beber no domingo. Então, acidente de moto era assim, é mesmo que queijo. Todos os domingos a gente estava lá para suturar, para fazer, né, os procedimentos ali, receber. E na segunda-feira à noite, que era uma coisa mais light, mas você chegava, muita hemorragia, muita coisa. Então, assim, tudo foi sendo feito, foi feita uma construção disso tudo e a gente migrou para a odontologia por isso. Depois surgiram os eventos e eu comecei a fazer. Aliás, os eventos começaram para mim muito cedo, começaram em 84, quando eu fiz um Réveillon em Ponta Negra, um Réveillon fechado para 200 pessoas, com sócios, e a gente sempre fazia um Réveillon. Então, assim, festas na Boate Apple, alguma coisa assim. E aí, eu achei que quando surgiu o Carnatal, eu achei a odontologia pequeno para mim. Esse consultório aqui, eu me lembro, o Fantástico veio fazer uma matéria e disse, o que é que está fazendo você angustiado aqui? Eu digo, o telefone não toca, a criança chorando e a atendente calada. E eu não posso fazer mais do que isso. Estou aqui, eu sou apaixonado por atender criança, mas eu acho que isso aqui é muito monótono para mim. E aí eu desisti, fiquei só na prefeitura. Foi quando surgiu, a partir de 96, um convite da então prefeita, candidata Vilma de Faria, que disputou a eleição em 96. Na verdade, eu sou amigo de Vilma desde 82, na campanha do senador Zé Agripino. Mas assim, em 96, a gente já no PSB, nós chegamos no PSB na campanha dela de 92. Em 92, quando nós tivemos o convite, em 91. 92 não foi PDT? Não, já era PSB? Não, 92 foi PSB, quando ela foi não, candidata PDT foi a governadora. 89, sim. Nós saímos puxando a cachorrinha aqui, chegando no interior e as pessoas fechando a porta, mas nós fomos. E aí, 94. 92 foi a campanha de Aldo, se eu não me engano, pelo PSD. Isso. E nós apoiamos. Então, nós já estávamos no partido nessa época. 94 foi a candidatura. E aí, é isso, né? Você muda, né? Deixei a odontologia, não deixei o serviço público, porque nós tínhamos o nosso expediente para cumprir. Eu cumpria, fui coordenador também de odontologia, coordenador de saúde bucal da Secretaria Municipal de Saúde. Mas em 96, Vilma eleita, que aconteceram dois fatos assim na minha vida. Primeiro, a secretária dela seria minha irmã, que abriu mão e foi estudar nos Estados Unidos e passou apenas 20 dias e faleceu. Ela teve uma embolia pulmonar, foi esquiar, ela foi para a Califórnia, foi convidada por Vilma, me lembro como se fosse hoje. E aí Vilma, ela disse, não, governadora, participei da eleição, nós ganhamos a eleição, a senhora seja feliz, mas eu vou estudar. Ela morreu com 19 anos, eu vou estudar na Califórnia. E ela foi para uma estação de esqui em Bishop, em Santa Bárbara, e ali na volta teve uma embolia pulmonar e faleceu. Então assim, isso me marcou muito. Em 96 a gente estava na prefeitura como assessor de relações públicas e passamos uma temporada, mas em 98 eu acho que Vilma surtou na hora que ela amanheceu um dia meio azogada e disse que eu não dormia e mandou me chamar e disse que eu tinha que sair daquele espaço lá que eu fazia agenda da prefeita. Né? Relações públicas. Relações públicas. Assessoria de Relações Públicas. Assessoria de Relações Públicas, ela disse que eu ia sair dali para o lixo. E aí, para espanto de meia cidade, um dentista, mas assim, que tratava da relação social da prefeitura com a cidade, com a sociedade, porque acordava cedo, porque era disposto, porque era trabalhador, amanheceu o dia nomeado presidente da Urbana. Isso é uma coisa assim que acho que ela discutia na época com o Marcílio. Marcílio disse, você está tendo do seu lado um cara que é disposto. E aí eu saía de casa às 4h30, 15 para as 5, dava uma olhada onde tinha ponto de lixo, às 6 em ponto tomava café com os garis, 7 em ponto distribuía os garis na rua, nos trechos. Esse não era um trabalho monótono. Esse era maravilhoso. Para mim foi o melhor da minha vida, foi esse trabalho, foram 3 anos, resistindo a todo tipo porque a prefeitura vinha para trás, num período de escândalos, a Urbana, todos sabem, passou por todo tipo de problema.
E a gente chegou, a gente moralizou a empresa. Aliás, o primeiro ato de Vilma em 96, posse em 97, né? O primeiro ato dela e de Marcílio, que era o vice, com a ajuda das unidades militares do Exército, né, foi limpar a cidade. Houve uma greve prolongada, né? Uma greve prolongada, exatamente. E aí nós fomos para a rua, pegar na massa. Me lembro demais quando nós chegamos em Mãe Luísa estava inundada de lixo. Inundada de lixo. E aí ela pediu paciência, pagou o atrasado. E aí nós chegamos, e aí muita denúncia, colocavam pedra em cima dos caminhões para pesar. E aí nós chegamos à Urbana. E ela ainda me disse o seguinte: você tem 6 meses, a nomeação foi em março, e ela disse, você tem 6 meses ou para manter ou para fechar. Eu tinha 1.300 funcionários na Urbana, funcionários da casa. Dos 1.300, 500 e poucos davam expediente. 800 eram cedidos a todos os órgãos que você imaginar. Nós chamamos esses funcionários, nós criamos uma demissão voluntária, nisso aí saíram uns 200, nós colocamos os funcionários que só trabalhavam um expediente, que tem bons salários, nós colocamos para ele as opções deles ou virem para cá e trabalharem os 2 horários pelo regime, ou a gente ia partir para a demissão. Nós cortamos todos os gastos, isso tudo em 6 meses. Cortamos todos os excessos, onde tinha um café da manhã que era praticamente o dobro do que precisava, a gente cortou na metade e a coisa funcionava, e o presidente acompanhava, tomava café junto com o pessoal. A gente fez campanha educativa, fez coleta seletiva, instituiu a coleta seletiva, mas o mais marcante foi uma matéria do Fantástico, no qual uma repórter pegou um frango e disse que aquela criança comia aquele frango de dentro do lixão. Aquilo me revoltou, aquilo me deixou triste e me fez o maior desafio da minha vida. Eu não vou deixar que isso continue. Na segunda-feira de manhã, eu busquei a prefeita, busquei o Ministério Público e fui à luta. Eu digo, aqui nós vamos remediar esse aterro, nós vamos fechar esse lixão, nós vamos tirar essas crianças aqui, eram 540 crianças que moravam lá dentro, convivendo com droga, com faca, com revólver, com todo tipo de coisa. Vamos ressocializar os pais e abrimos, na verdade, nós colocamos umas ilhas, não são ilhas, eram, na verdade, oficinas de marceneiro, de carpinteiro, de bombeiro hidráulico, bombeiro elétrico, de manicure e pedicure. Nós tiramos eles de lá e tiramos 540 crianças para um núcleo de ação social. Que foi uma das coisas. Escola lá, não? Tinha uma escola, era o núcleo de ação social que nós fizemos junto com as setas. Para mim foi a maior alegria da minha vida enquanto gestor, enquanto político, foi conseguir, o dia que a gente fechou aquilo ali, o dia que a gente encaminhou aquela solução, para que hoje o aterro remediado, nós cobrimos toda a massa de aterro, nesse dia eu me senti realizado e pronto para os desafios futuros. Agora foi muita luta, muito trabalho em 3 anos de Urbana. Nós talvez tenhamos sido a pessoa que mais passou o tempo na frente da Urbana. Essa sua inquietação, né? Acho que esse é o seu combustível, né? A inquietação. Ele está procurando uma coisa que não seja monótona. Foi isso principalmente que levou você para o outro lado da sua vida, a questão de festa, de organizar eventos? Já era, né? Eu desde criança que eu gostava de organizar. Eu já fui trapezista de circo. A gente tinha um circo em Santa Cruz. Eu e Jane de Balelê, Tomba. A gente tinha numa garagem lá em Santa Cruz. Eu fazia uns soirées na minha garagem. Terminava a missa no domingo e a gente fazia uns soirées. E aí a casa se enchia de gente. Você levava refrigerante, a gente tinha os CDs de vinil e fazia aquela festa todo domingo. Então isso sempre foi assim, meu combustível sempre foi alegria, sempre foi muita determinação, lutar, correr atrás. Eu fui professor particular na época dos meus alunos no próprio Salesiano, eu era professor particular para poder pagar minha montila no final de semana. Eu ensinava durante a semana, depois do almoço, tinha 10, 15, o deputado Felipe Maia hoje, por exemplo, foi meu aluno
né? Alguns empresários da cidade foram meus alunos, eles iam lá para casa, os motoristas levavam e a gente dava aula. E depois, no final de semana, eu torcia para que chegasse a sexta, para eu receber o pagamento dos pais e fazer minha farrinha. Doutor Cláudio Porpino já morou no Rio de Janeiro? Não. Não. Eu encontrei isso nos seus registros e é por isso que o testemunho oral que a Assembleia faz através deste programa é importante para a construção do acervo da Assembleia Legislativa. Mas nós vamos fazer um pequeno intervalo e retornamos daqui a pouco. Um minuto só. Sente inflamações nas juntas com fortes dores, inchaço e vermelhidão. A dengue pode ser grave e, em alguns casos, levar até a morte. Eu sei que esse mosquito causa muitas doenças graves. Essa gravidez está sendo uma prova de medo para mim e eu temo muito pela saúde do meu filho. Chegamos ao limite. Está na hora de exterminar o Aedes aegypti. O futuro que espera as crianças que trabalham é o do subemprego e da insegurança. Quando crescerem, essas crianças terão as piores condições de vida. Mas isso pode acabar. Com educação de qualidade, a criança pode escrever um novo futuro. Trabalho infantil não garante futuro. O que garante futuro é a educação. Nossa conversa de hoje é com o Cláudio Porpino. Cláudio, você teve uma experiência interessante também na Secretaria de Serviços Urbanos de Natal. Foi muito importante a sua passagem ali. Você viveu alguns momentos interessantes para uma política de serviços urbanos. Quem veio primeiro foi Cláudio ou foi Marilene ou os dois trabalharam juntos? Não, foi Marilene. Marilene veio bem antes. Eu vim para a Urbana em 2010. Censu. Para a Censu em 2011, se não me engano. E, na verdade, assim, foi um período muito curto, foram 10 meses e meio, mas foi um período muito rico. Eu peguei a Censu como servidor e eu dizia muito claramente à prefeita Micarla, que foi quem nos convidou. Primeiro, eu não votei na prefeita Micarla. Eu acho que o convite veio muito fruto do nosso trabalho na Urbana e na nossa condição de ser um amante da cidade, um apaixonado pela cidade. Eu sou cidadão acima de tudo. Quando eu digo que eu sou cidadão de Natal de verdade, é porque eu não aceito chegar em Ponta Negra e estar buraco na calçada e eu não pegar o telefone e ligar para o secretário. Isso como cidadão independente de estar em algum órgão público, mas eu não aceito no nosso pedaço lá em Ponta Negra, depois é outra coisa que a gente, quando for falar em turismo, vai falar, ninguém coloca lixo, porque nós não permitimos, nós conseguimos fazer com que aquele entorno ali debaixo do Hotel Manari deixasse, é uma área muito, muito exclusiva, é uma área que é diferenciada das demais áreas da cidade. Então, assim, eu me senti também, quando eu fui convidado, no papel de, primeiro, deixar muito claro que estava ali pela cidade. Eu não estava ali participando de um projeto político. Meu projeto era para a cidade. E passei 11 anos, ou 11 meses, e tanto passei 11 meses, que comecei a imaginar que coisas triviais poderiam ser feitas com custos muito baratos. Eu vou citar aqui 2 exemplos. A população de Natal, que tem uma sensação de insegurança, até por falta de iluminação, precisava de fazer uma mudança. Então, se você tinha uma lâmpada de vapor de sódio que você poderia fazer uma troca, né? Você tinha aquela lâmpada amarela por uma lâmpada mais forte, por um LED, por uma lâmpada de vapor de sódio, e dava mais sensação de segurança. Nós pegamos os grandes corredores e fizemos essa troca, essa substituição, que mudou bastante bairros como Morro Branco, que mudou bastante bairros como Lagoa Nova, que mudou. Aí o que é que acontece? Falando em Morro Branco. Uma vez eu andando ali pela Afonso Pena, ou pela Jaguarari, Afonso Pena, em caminho do Bosque dos Namorados.
Eu fui até o Hemonorte, mais ou menos, e sentia, digo, mas o que as pessoas fazem aqui a partir de 5 horas da tarde? Nada. Aqui as pessoas podem ser assaltadas, mas a gente pode fazer aqui uma área de caminhante. A ideia foi sua, então? A ideia foi nossa, você vai ajardinar, eu tinha equipe para jardinar, eu tinha grama licitada, e você só precisava jardinar, você vai iluminar, você vai chamar a STTU para ela marcar e proibir, na verdade, os carros de circularem entre tal hora e tal hora, e normalmente era entre 17h30 e 21 horas, e ainda mais eu tinha licitado uma quantidade de academias da terceira idade, que nós fomos ao IBAMA e pedimos um espaço, e eles cederam um espaço. E ali nós criamos a avenida, a Alameda Marlene Dantas, que é hoje um sucesso, foi um sucesso imediato, foi uma coisa assim que, na minha visão, ela mudou o perfil do natalense, daquela coisa do sedentarismo, do combate ao sedentarismo. Hoje você tem um público ali que caminha cerca de 2.000 pessoas que não caminhavam em canto nenhum por insegurança. Isso desencadeou a Alameda de Ífilo Gugel, que nós também realizamos ali no canal do Baldo. Nós fizemos a limpeza ali no Baldo, naquela Praça Neymarinho. Fizemos um trabalho, aí fizemos também a iluminação. Só para você ter uma ideia, a Alameda Marilene Dantas custou ao todo R$93 mil de investimento. Para o custo-benefício, daquela época para cá, pelos 6 meses os 6 anos que você teve de 2010 até agora, 2011 até agora. Você já pagou há muito tempo. Coisas pequenas você pode transformar em coisas que são saudáveis, que são seguras, que são... Então, assim, foi criatividade. Eu tinha uma equipe muito boa, muito pensante. A gente fez programas de erradicação de lixo, de lixões em terrenos baldios, tanto na Urbana como na Sensul, no qual você chegava, o terreno baldio, o dono não fechava. Então, o que é que a gente fazia? A prefeitura limpava o terreno, colocava as traves e deixava, e era um programa Cidade Limpa, né? Era um jogo limpo, e a gente fez isso também. Então, assim, coisas como essas, início de padronização das feiras, recuperação, me lembro como se fosse hoje, os cemitérios da cidade estavam todos caídos, e nós fizemos uma recuperação no cemitério do Alecrim, no cemitério histórico do Alecrim, fizemos uma recuperação no cemitério do Bom Pastor, fizemos esses serviços funcionarem, porque quem está na Sensul, ela tem um serviço a executar, ela tem que executar esse serviço. Eu não consegui, minha querida Ponta Negra, minha amada Ponta Negra, eu não consegui, nós fizemos alguns trabalhos de recuperação do calçadão de Ponta Negra, mas eu não consegui realizar um sonho, até pelo pouco tempo, que é aquela engorda de Ponta Negra, que não é uma obra da Sensul, mas que eu poderia ter reverberado mais, ter repercutido mais. Eu sou muito bom de usar e de cobrar em rede social. E eu continuo, um dia desse eu disse ao prefeito Carlos Eduardo, que eu acho que o grande legado, e se ele for como caminha reeleito, o grande legado que ele tem que deixar para Natal, um dos grandes legados, é deixar Ponta Negra engordada, é crescer a faixa de praia, nós temos um calçadão bacana, porque isso, Ponta Negra, eu vivo Ponta Negra diariamente, eu não moro em Ponta Negra, mas eu vivo Ponta Negra diariamente, e eu acho fantástico aquilo ali, e muito me preocupou. Existe a erosão, acontecia, e a gente tinha uma equipe permanente fazendo a recuperação de Ponta Negra, mas eu gostaria de ter feito mais por Ponta Negra. Fiz e continuo fazendo. Hoje, não queime nenhuma lâmpada, porque eu sou lá de fiscal, cobrando, e ligo para a Sensul, e ligo para a Coserne, e faço minha reclamação, aí como cidadão. Apesar dos avanços e de tanta gente que ama a cidade e gostaria de vê-la permanentemente limpa, mas continua aquela frase terrível: a cidade mais limpa é aquela que a população menos suja. Continua esse problema. O que fazer? Além da educação, educar esse povo já lá. Luiz, essa semana eu postei na minha rede social, no Twitter, uma coisa que muito me revoltou. Eu passo todos os dias ali na Lagoa do Preá, vizinhos Correios de Nova Descoberta, e todos os dias uma máquina da Urbana, ela passa e tira a sujeira que a população coloca, todos os dias.
9, 10 horas da manhã. Nosso amigo publicitário Ricardo Rosado também sofre muito aqui. É sofá, no pé do manhã. é lixo. E o lixo passa religiosamente 3 vezes por semana. E em alguns pontos, em Mãe Luísa, por exemplo, passa todos os dias. Mas quando passa o caminhão, parece que é de propósito. A população vai e chega e coloca. Existiam restaurantes em Petrópolis que colocavam lixo atrás do mercado Petrópolis. Restaurantes de gente granfina que chegavam. Então, assim, é cultural. A população precisa entender que o tempo está passando. Graças a Deus, hoje existem máquinas, né, existem smartphones que as pessoas devem denunciar. Eu acho que tem que se criar um disco de denúncia e mostrar quem é que está fazendo esse tipo de coisa. Infelizmente, a população também não ajuda. A população não pode estar fazendo com que o serviço público faça o recolhimento do lixo, do lixo doméstico, e ele vá e coloque entulhos e coloque... Existem mecanismos de você pagar o serviço para você se livrar do seu lixo. Mas diariamente acontece isso é muito triste. Eu tinha uma questão que eu queria que você analisasse. Você falou que é um apaixonado pela cidade, né? Vive em Ponta Negra diariamente. E aí quando a gente olha para a orla da cidade e compara com orlas de Recife, João Pessoa, a impressão que eu tenho é que Natal virou as costas para o mar. A orla daqui é muito subutilizada ainda. Você também tem essa impressão? Tenho. Eu acho que Natal deveria ter, é isso que eu estou defendendo, a engorda de Ponta Negra, porque com a engorda você tem uma faixa para passar os carros, você tem uma faixa de caminhante e você tem uma faixa de areia. Você vai ganhar no mínimo 80 metros. Quem conhece o projeto, e não custa muito na hora que você imaginar, por mais crise nacional que exista, estadual e municipal, que uma obra de entre 60 e 80 milhões, se dividida pelos 3 entes, existem emendas parlamentares que podem, a bancada federal pode se unir para trazer esse recurso via governo federal. Será que o governo do estado não pode se disponibilizar dos 20 milhões de reais, 25 milhões de reais para auxiliar? E a prefeitura também colocar no seu orçamento e fazer a engorda de uma orla, porque você vai a João Pessoa, a orla é diferente. Você vai a Fortaleza, a orla é espetacular. Você vai a Recife, a orla é espetacular. E a de Natal é aquela coisa acanhada, e nenhuma delas tem a beleza, a coisa natural, um mercado que está crescendo, a cada dia que passa, cresce mais. Você não tem isso nas outras cidades. Aqui você tem, mas você não tem a faixa de praia, você não tem a orla bem cuidada. Eu, infelizmente, defendo, a prefeitura está fazendo agora uma licitação para que os banheiros sejam privados. Tem que ser, os banheiros têm que ser, porque as pessoas realmente, elas não ajudam, né? Não conservam, não custa nada você pagar R$1 para usar o banheiro. Eu defendo, o sistema que eu defendo é um sistema misto. Você pode fazer isso. Agora, não pode é você chegar, porque o banheiro é público, você chegar e quebrar uma bacia, e quem vai pagar? Então, isso, na verdade, precisa. Nós não temos funcionários suficientes. Hoje eu fui caminhar em Ponta Negra e a praia, cedinho, eu tenho que ser justo, estava bem limpinha. E eu saí à tardinha ontem e ela estava bem razoavelmente limpa. Então, assim, existe esse trabalho. Agora, a manutenção das calçadas precisa ser feito. Tem que ser feito imediatamente. Então, assim, isso é um conjunto de fatores. Eu acho que eu falo muito em Ponta Negra porque eu sou um amante de Ponta Negra e me preocupa bastante. As pessoas estão mais conscientes. Existe uma responsabilidade social dos restaurantes, de alguns restaurantes. Tem restaurantes muito que pensam na sustentabilidade de Ponta Negra. Isso aí a gente vê muito. Hotéis e restaurantes. Cláudio, vamos falar agora sobre o deputado Cláudio Porpino. Antes de você chegar na Assembleia, alguém da família passou por aqui? Bem, da minha família, Leonardo Arruda, meu primo, né, sobrinho da minha avó, o próprio Lauro Arruda, que eu não alcancei como deputado, mas Leonardo, eu participei ativamente da campanha dele em 82, né? Inclusive num momento muito difícil, porque nossa família era rachada, ele era contra a mãe e nós ficamos do lado dele. Meus avós, lá em Nova Cruz, era quem albergava Leonardo, Cid e aquelas pessoas que defendiam ele.
pelo fato do candidato da minha tia, de tia Joanita, ser Aloysio Alves. Então, assim, era uma coisa meio confusa. 82 foi o ano do voto vinculado. Voto vinculado. Né? Então, ela preferiu votar em Aloysio a não votar no filho. O voto vinculado. E aí eu acompanhei Leonardo em 82, a gente participou da vida pública com ele do início, né? Na verdade, eu sempre gostei muito de política. Em Santa Cruz, antigamente, quando eu morava lá, eu ia para a feira e comprava aquele carrinho de Flandre. E Iberê, ele morava lá em casa, ele passava lá por casa, dormia lá em casa, quando ele ia para Currais Novos, em 74. Eu era um boy de 9 anos, mas que tinha aquele carrinho de Flandre, botava fotografia de Iberê, se eu não me engano era 1108 o número dele. E aí a gente ficava fazendo comício, né, falando para as paredes, assim, tentando, né, essa história da política. Então, a vinda para a Assembleia foi assim, uma coisa meio maluca. Foi de uma luta meio que inglória. Eu estava na Urbana desempenhando esse papel, acho que tive uma boa visibilidade nesses 3 anos de Urbana, quando num dia à tarde, primeiro pela manhã, nós caminhamos, eu, Vilma e Alexandre Macedo, para dizer e combinamos para dizer ao vice-prefeito Carlos Eduardo que ela ia continuar na prefeitura. Você conhece essa história. E nós dissemos a ele, nós vamos... a prefeita não vai renunciar. Quando dá 1h30 da tarde, eu estou na Urbana, recebo uma ligação da prefeita me exonerando da Urbana sem me dar explicação. Já eram 3 anos de Urbana e eu disse que eu queria saber o que tinha acontecido. Ela disse, você vai para uma missão partidária. Eu estou renunciando à prefeitura agora e venha para cá, nós vamos agora anunciar para o prefeito. Quer dizer, foi combinado uma coisa de manhã, mas à tarde. Eu disse, mas eu não tenho cacife, eu não tenho nome político, eu não tenho dinheiro para fazer uma propaganda. Eu disse, mas você tem trabalho. E aí nós tivemos 15.605 votos. 706 votos. 15.706 votos. Foi uma coisa assim, na raça. Eu fiquei impressionado, porque assim, Natal me deu uma boa votação, se não me engano eu tive 6.000 votos em Natal. E o Trairi também, que era uma região que também nos identificávamos muito, sem o apoio de Tomba na época, né? Sem o apoio de Tomba na época, também nos deu um apoio muito bom. Eu assumi, na verdade eu fiquei de suplente. No primeiro mês houve a ascensão de Márcia Maia para a secretaria, e no primeiro dia de mandato eu vim assumir aqui, já assumi a vice-liderança do partido na Assembleia Legislativa sem nem entender como é que funciona. Era o que eu ia perguntar. Você vinha acostumado a exercer funções no executivo. Cheguei né? Como aqui, foi esse choque? Não, foi um choque, mas assim, a gente passado na casca do alho, assim, a gente chegou aqui, eu tinha um líder que era Getúlio Rego, foi o líder nosso, que é uma aula, né? Você chega aqui e tem um líder que foi escolhido, que era Getúlio Rego, depois o Zé Dias era o líder da oposição, que é também uma aula, uma academia aqui dentro. Você chega aqui e convive com as pessoas, como Mineiro, como Getúlio, com a experiência de Getúlio, de Zé Dias. Até quando a gente timidamente tinha algum problema, até para errar, ele chegava e nos orientava, eu me senti muito seguro. Tanto é que logo depois eu fui líder do partido, líder do PSB, na Assembleia, buscando fortalecer as nossas bases. Eu acho que nós trabalhamos bem, nós fomos em cima da cultura, do turismo, do esporte, da inclusão social, aprovamos uma lei que validou e que na verdade reconheceu a figura do bugturismo no Estado, né? Isso foi uma vitória para nós. A Assembleia Cultural é projeto nosso, subscrito pelo deputado Fernando Mineiro, mas foi nossa proposta. O presidente Robson, à época, nos solicitou que o Mineiro, que tinha feito também uma proposta semelhante, mas depois da nossa, partilhasse isso. Eu, particularmente, em momento algum, eu tubiei. Não, Mineiro, vamos assinar junto, mas a proposta foi nossa, por entender a economia criativa, por entender a cultura como uma forma de inclusão. E aí nós trabalhamos o portador de necessidades especiais,
trabalhamos os bugueiros, trabalhamos o turismo como um foco, né, de geração de emprego e renda, e essas foram nossas, e esporte como inclusão social. Essas foram as bandeiras do nosso mandato. Acho que isso fortaleceu bastante. Eu fui para o interior, abracei a região do Trairi, na outra eleição tive 29 mil e alguma coisa de voto. Cláudio, sempre requieto, ele viveu intensamente os seus mandatos. Ele foi titular das comissões de Ciência e Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Social, Constituição e Justiça, Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Interior. Mais um intervalo e a gente retornará para essa conversa no terceiro e último bloco. Um instante só. Descobri que eu posso ser quem eu quiser. Um super-herói e um astronauta. Posso conhecer a Lua e o fundo do mar no mesmo dia. E às vezes, o que dá medo nem sempre é tão assustador assim. E que nada é mais importante do que ter amigos e família. E sei que amanhã é mais um dia cheio de novas descobertas. Mais de 3 milhões de crianças no Brasil não têm direito à infância. Toda criança merece ser criança. Nenhuma criança está segura trabalhando. Muitas estão em condições próximas da escravidão. Não ajude a perpetuar o trabalho infantil, criando um ciclo vicioso da pobreza. Essa realidade precisa mudar. Nem a rua, nem o trabalho. Crianças devem brincar e estudar. Nós estamos nos encaminhando para o final desta conversa com o ex-deputado Cláudio Porpino. Porpino, você conviveu, você teve uma experiência e viveu aquela tragédia que foi o acidente com o doutor Eduardo, ex-governador Eduardo Campos. Ele acreditava na eleição dele já em 2014 e muitos atores políticos dizia que se não fosse de 2014, inevitável seria de 2018. Você foi um dos coordenadores da campanha do Eduardo Campos no Nordeste. Como é que você viveu aquele momento? Ele acreditava realmente que levava em 2014? Acreditava e assim. E eu acreditava porque assim, na hora que a gente foi convidado, eu me lembro como se fosse hoje, eu fui convidado, ele me ligou e disse que precisava falar comigo em Brasília. E eu sabia que era para anunciar a equipe de campanha, mas eu não sabia qual a minha função, não sei, ele também não disse o que é que eu iria fazer na campanha. E aí ele, democraticamente, como sabe que eu jamais negaria um pedido de uma pessoa que eu acredito, anunciou para todo o Brasil, numa coletiva, os coordenadores de campanha, de uma forma geral, a partir do Carlos Siqueira, que foi o coordenador nacional da campanha, e anunciou os coordenadores por regiões, quando ele chegou e me surpreendeu dizendo que eu era coordenador da campanha no Nordeste. Foi surpresa para muita gente a nível de Nordeste, não a nível de Pernambuco, porque ele já tinha comunicado em Pernambuco que o foco da eleição de Pernambuco teria que ser tratado em Pernambuco, era a campanha do governador Paulo, e que no Nordeste, a pessoa mais próxima dele, que ele sabia que tinha disposição, eu estava de licença prêmio inclusive, sabia que estava à disposição para fazer um trabalho e rodar o Nordeste inteiro e que tinha relações com praticamente, até para a área de eventos e por tudo, eu tinha relação com o Nordeste inteiro, do Maranhão, do Piauí, de Ceará, da Paraíba, de Pernambuco, Alagoas, a pessoa seria eu. Foi surpresa, mas eu fiquei, lógico, você fica lisonjeado, vaidoso, mas imaginando das dificuldades que nós teríamos para começar uma campanha no qual você tinha Lula e Dilma como os grandes líderes, né? Assim, o Lula como o grande líder do Nordeste e o Serra, o Alckmin e o próprio candidato Aécio Neves também tomando conta de outra parte do país.
Mas Eduardo sempre perseverante, sempre lutador. A gente falava às 5 horas da manhã, quando ele já está acordado. Permita-me interromper, é que eu me lembrei, eu li uma longa matéria, um perfil dele que saiu na Piauí, e a repórter contava que ele era contagiante. Era assim? É verdade, é verdade. Eduardo, aí eu assumi, né, a coordenação e só exigia uma coisa. Porque eu acho que Eduardo precisava deixar Pernambuco e ir para os outros estados do Nordeste. Então eu comecei pela minha Santa Cruz. Eu digo, você tem um compromisso comigo de ver uma coisa que você acredita que é a interiorização do turismo religioso. Você vai ter condição de conviver com 80 a 100 mil pessoas numa procissão. Seria uma forma de homenagear o governador Iberê, que é do nosso partido, o candidato Tomba, a então candidata senadora Vilma, ele inclusive, e de início resistiu bastante à candidatura de Vilma ao Senado. Ele achava que Vilma deveria ser candidata a deputada federal para puxar uma bancada, e existia a possibilidade de entrar Sandra e Júlia Arruda, e houveram, todo mundo acompanhou, na imprensa e tudo, mas ele, nem momento algum, ele fraquejou. Ele disse, olha, e fomos a Santa Cruz, e ele na volta de Santa Cruz, primeiro ele olhou para trás, para o santuário, e disse, Tomba, eu vou trazer aqui o ano que vem Dona Renata, e vou já como presidente da República. E no caminho me mostrou 18 pesquisas que ele fez com a Marina, mostrando esse cenário atual, Aloysio, esse cenário atual nacional. As pessoas não queriam o PT e nem queriam a volta ao passado do PSDB. Elas queriam uma coisa nova. E foi quando Eduardo me disse, olha, nós vamos lutar, nós vamos tentar. E eu viajava com ele por esse Brasil, nesse mesmo avião, e a gente imaginava que as coisas pudessem acontecer. Quando foi chegando agosto, Eduardo sentiu, e ele foi crescendo, mas teve um momento que estagnou ali, ficou em 10%, 11%, e ele sentiu que ele só cresceria, e ele tinha pesquisas, eu me lembro que o Diogo Brandi, o marqueteiro dele mostrava as pesquisas a gente, dizendo o seguinte, você tem que manter os 10% até o programa eleitoral, até o início da propaganda no Jornal Nacional. E nós, no dia 9 de agosto, nós fomos a João Pessoa, conhecer um programa bacana chamado Cidade Madura, do governador Ricardo Coutinho, um condomínio fechado para idosos, bacana, muito, muito interessante, quem puder conhecer, vai conhecer, um programa de governo que ele ia implementar 40 condomínios desses no Brasil, né? Nas cidades do Brasil, o governo federal iria bancar na gestão de Eduardo, e depois ele foi para um encontro em Patos, com os 50 prefeitos de Patos. No domingo 10 de agosto, Eduardo fez aniversário, 49 anos, e era Dia dos Pais, e ele recebeu homenagens na mídia social. Eu falei com ele pelos filhos, falei com ele, e ele disse gordo, me chamava de gordo, e a gente falava quase todo dia de manhã, era gordo para lá, gordo para cá, eu também chamava ele de gordo, e ele dizia, Cláudio, nós vamos ganhar essa eleição, eu vou me tornar conhecido a partir de terça, dia 12, por pelo menos 50, 60 milhões de brasileiros. Se eu tenho 11 pontos hoje, eu posso ter a partir de quarta, 13. Não é nada assombroso para a nossa exposição, eu não vou deixar de responder nada, eu sei que vão me perguntar sobre isso, aquilo outro, mas eu estou pronto para responder. E na madrugada ele dizia, ganhamos a primeira etapa, nós vamos subir esses 2, 3 pontos. O Aécio tinha 19 a 20 na época. Quando na quarta-feira pela manhã, ao entrar no avião, Pedro Valadares, que morreu com ele também, deputado federal de Aracaju, me ligava. E ele gritava dentro do avião, diga a esse gordo que nós vamos ganhar a eleição. Diga a ele que prepara as bandeiras, vai em Recife, não sei o quê, e vai para Sobral, que sexta-feira a gente começa o périplo no Nordeste. Eu quero fazer agora, até o dia 15 de setembro, 30 maiores cidades do Nordeste. Era assim, Natal, Mossoró e Caicó. Já tinha ido a Santa Cruz, então era Natal, Mossoró e Caicó. Campina Grande. João Pessoa, Campina Grande e Cajazeira, talvez. Patos. Patos. Fortaleza, uma daquelas cidades, Sobral, Juazeiro. Aí, Arapiraca e Maceió.
Sergipe, Aracaju e Estância. Essas cidades mais emblemáticas na Bahia, Vitória da Conquista, Jequié, Feira de Santana, ele até foi a Feira de Santana. Então nós tínhamos 30 cidades programadas para ele se tornar conhecido e se tornar o cara do Nordeste, que representasse, que chegasse, porque Eduardo chegava num lugar... E ele tinha muitos números. Tinha ele muitos era números, bom de ele números. conhecia, a o Luiz governo ele dele chegava. de Pernambuco, assistiu uma palestra dele na Sudene, os números, ele tinha todos os números na cabeça. Eduardo começava a estudar às 5 da manhã na esteira. Ele fazia academia, ele não abria mão, 5 horas da manhã, estava o telefone colado na esteira e um visor, ele vendo os jornais, ele vendo um clipe que o nosso amigo Evaldo Costa preparava para ele, com tudo que tinha de cenário nacional e econômico, e ele já saía de casa às 7 e pouquinho, pronto, já para ir para a luta, para ir para o trabalho. Então, assim, eu passei a acreditar, porque eu tinha certeza. Quando isso, falei, 8h40, falei com Pedro Valadares e falei com ele, chegando no avião. Quando dá 10h30, 10h40, eu recebo uma ligação do deputado Rogério Marinho, perguntando se tinha acontecido alguma coisa e que o presidente Aécio queria falar comigo. E eu não sei porquê, o presidente Aécio está aqui comigo, mas ele teve a notícia, carece de informação, mas parece que aconteceu um probleminha com Eduardo, e aí meu chão caiu. Eu enlouqueci, eu disse, não aconteceu não, porque eu falei com ele agora de manhã, estou arrumando o carro aqui da campanha, eu vou passar em Recife, pegar João, filho dele, e nós vamos para o Crato, aliás, para Sobral, e vamos fazer um grande comício em Sobral, e a partir de Sobral vamos fazer 30 maiores cidades do Nordeste. Quando eu pego o telefone, me ligam outras pessoas, eu achei estranho, eu ligo para Brasília e está Carlos Siqueira gritando e saindo de dentro do escritório, do escritório central da campanha, lá em São Paulo, e a notícia que se tinha, e Márcio França, porque atendeu o telefone, a notícia que se tinha é que tinha acontecido um acidente com um helicóptero, mas ninguém tinha certeza. Como eu sabia que Eduardo não estava no helicóptero, ele vinha no jatinho. Até então era helicóptero, né? As primeiras notícias eram helicóptero. Mas aí, com a confirmação, nosso chão caiu. Para mim foi maior. Eu tive 3 perdas na minha vida. Minha irmã, meu pai, tragicamente, e a morte de Eduardo, que muito me machucou, muito foi embora uma esperança de um sonho de mais de 20 anos, e foram 20 anos de amizade, mais de 20 anos de amizade, de confiança, de acreditar. Foi um sonho muito grande que foi interrompido. Que começou, a gente menino, nas ladeiras de Olinda, sem eu nem saber que ele era presidente, filho, neto do governador Miguel Arraes, mas a gente se conheceu, eu, ele e Renata, e essa amizade ela perdura com a família o tempo todo. Eu tenho por ele um carinho, uma veneração. Por isso você se mantém ainda no PSB? Eu fiquei no PSB. Primeiro, eu não sou candidato, eu não tive motivo para deixar o PSB pelo legado do Eduardo. Eu acredito, eu sou socialista por convicção, mas estou afastado das atividades partidárias, até em função do cargo que eu ocupo. Você não pode militar politicamente, você não é obrigado a deixar de falar de política. Agora, o fato de estar afiliado sem direção partidária, isso é um fato muito tranquilo. Eu estou no partido, mas filiado ao partido, até pelas vinculações nacionais que eu tenho com o Partido Socialista Brasileiro. Quais os momentos você viveu com a Arraes? Enquanto presidente do partido. Você cumpriu alguma missão de Vilma com a Arraes? Cumpri uma missão de Arraes com Vilma, naquela disputa dela com Ronaldo Lessa. Nós aqui tivemos um posicionamento contrário, porque nós entendemos que na hora que o doutor Arraes fez pelo Rio Grande do Norte, dando força ao Rio Grande do Norte, nós entendemos que tínhamos que ficar com ele. Eu não me engano, se foi 94. Foi uma disputa que houve entre Ronaldo Lessa e Miguel Arraes. E aí nós fomos buscar o apoio da então prefeita Vilma, da presidente do partido Vilma, com toda a juventude do partido, já aliado. Eu sempre admirei muito o doutor Arraes. O doutor Arraes chegava aqui, ligava para mim, ligava para Reinaldo Barros, e nós ficávamos ouvindo ele, vendo ele tomar
a sua garrafa de Odipá, a gente tomava logicamente também com ele, mas ele contando Mas coisas. se não tomasse, ele tomava sozinho. Tomava sozinho, ele tomou. Eu Uma e o vez- Rinaldo, nós tomamos a metade e ele tomou outra garrafa sozinho, contando as histórias do tempo do exílio, contando as histórias. Ele dizia muito uma frase: o impossível a gente... Não, o possível a gente faz, o impossível a gente pede o povo para ensinar a fazer. Eu me lembro como se fosse hoje. Ele dizia essa frase assim, eu não esqueço nunca, foi uma das coisas que o Dr. Arraes deixou para a gente. E eu era fã incondicional, eu tenho o livro do Dr. Arraes, assim, coisas históricas lindíssimas. Ele foi muito determinado, aquela decisão dele de ser candidato a deputado federal, para puxar uma bancada, foi prova de espírito público, e ele mostrou aquela decisão dele, que eu inclusive inicialmente fui contra, mas que eu me lembro que tinham companheiros como Renato, como Gustavo, como Rogério, que foram de fazer Vilma candidata, de trazer uma carta exigindo que o partido tivesse Vilma candidata a governadora do estado. Isso foi histórico. Aquela carta foi muito de determinação do Dr. Arraes. Aquela carta de Arraes, manuscrita, pedindo aos institutos de pesquisa que colocasse o nome de Vilma. Você estava naquela viagem também? Não fui naquela viagem. Não. Luiz Erundina, ela está se aproximando do final do programa, eu queria que você desse a opinião. Luiz Erundina, aliás, é candidata a candidata a prefeito mais uma vez de São Paulo. Pelo PSOL agora, né? Pelo PSOL agora. Defina a Luiz Erundina. Erundina sempre foi uma pessoa de muita personalidade. Ela é da velha guarda do PSB, era uma pessoa muito ética. No momento da morte de Eduardo, ela foi a minha chefe, né, minha coordenadora geral da campanha, foi convocada para ser coordenadora geral da campanha, muito objetiva, nos chamava, a gente ia semanalmente. Foi uma época que a campanha da Marina, ela cresceu e depois ela deu ela riou a campanha, mas Erundina sempre muito acreditando. Erundina já amiga de muito tempo, porque ela veio aqui por diversas vezes participar de atos a favor da mulher, de atos aqui de apoio às nossas candidaturas a deputado estadual, a candidaturas de Vilma a prefeita, a governadora, e Erundina sempre foi uma parceira muito forte. Eu lamento muito a saída de Erundina do PSB. Erundina era uma guerreira. Descendo para cá, Marilene Dantas. Marilene foi e é por isso que a gente homenageou, e por isso que a gente pediu para que o vereador Assis Oliveira, na época, determinasse o nome, né, aprovasse uma lei, foi uma sugestão nossa, porque eu não era vereador, e pedi a ele para que ele colocasse o nome da Alameda, porque foi quem embelezou a cidade, foi quem pensou Natal diferente. Marilene era de uma dedicação fora do comum. Marilene cometia umas loucuras, tipo assim: a prefeitura não tem dinheiro, mande vir que eu passo um cheque aqui das plantas, mas não vou deixar aqui de deixar essa rua bonita, e passava e não recebia não. Ela passava e mandava pegar recursos dela, recursos dela mesmo, cheque pessoal, e ela mandava fazer, ela tinha equipe, mandava fazer, jardinar a cidade, se preocupar com a limpeza. Quando eu fui presidente da Urbana, a Marilene era presidente do Conselho de Administração da Urbana, e ela ia lá para a Urbana e dava dica, ela me ensinou bastante, ela me ensinou a gostar mais da cidade. Então, assim, para mim foi uma grande cidadã natalense. Vilma de Faria. Minha amiga, não vai deixar de ser nunca. Por Vilma, tive todas as oportunidades que ela me deu, eu segui, eu acho que eu consegui corresponder. Acho que a gente tem uma relação, depois, mais na frente, nós tivemos uma relação de alguns conflitos, e eu vou explicar por quê, mas Vilma me ensinou, na humildade, a saber lutar, a saber trabalhar. Vilma, ela em 2 ou 3 momentos, ela não ouviu o que a rua pedia. E aí eu lamento, porque Vilma foi, da mesma forma que ela ouviu em 2002, quando a rua pedia que ela fosse para a rua, que ela fosse para as estradas, tentar salvar o Rio Grande do Norte, ela foi aclamada, ela foi pedida para que ela tentasse mais uma vez ser governadora do estado. Ela não quis. Nós buscamos que ela fosse, até para ela passar por um outro momento, se ela fosse deputada federal, ela também não quis. Na campanha de 98, nós não tivemos condição de fazermos ela governadora, não, de fazermos o candidato próprio
a prefeita de Natal, mas Vilma, agora nesse episódio da saída dela do partido, eu fui ao presidente Carlos Siqueira dizer que achava muito ruim que Vilma não continuasse à frente do partido, mas que ele fizesse, no mínimo, um trabalho que fosse uma interseção, que fosse uma coisa assim que fosse gradativa, mas mantendo Vilma no partido, porque eu acho que Vilma é uma grande eleitora do Estado. E assim, minha relação com Vilma continua sendo de muito respeito e de muito carinho. Eu ligo muito, tenho feito ligações para ela, nesse episódio agora da sua enfermidade, tenho ligado para ela, tenho sugerido que ela não saia, não vá para a rua para fazer militância, porque ela tem que se preservar, ela tem que guardar o bem maior que ela tem, que é a sua saúde. Sou um defensor de que Vilma seja candidata a deputada federal mais na frente, mas primeiro, antes do que tudo, Vilma tem que ter a saúde em primeiro lugar. Então, Vilma é uma guerreira, é uma destemida, é uma pessoa que ninguém pode dizer que politicamente foi abolida, ninguém tem o direito, liderança política nenhuma do Rio Grande do Norte tem direito disso. Ela é uma pessoa fundamental. Acho que o prefeito Carlos Eduardo deveria buscar o seu apoio. Na minha opinião, eu particularmente voto com o prefeito Carlos Eduardo, mas acho que o prefeito Carlos Eduardo deveria buscar o seu apoio, porque sabe que a guerreira, ela não é de brincadeira, Vilma me dizia muito, eu não tenho medo de enfrentar a diversidade. Ela já passou por todas as diversidades do mundo. Eu acho que Vilma é uma amiga, vai ser uma amiga o resto da vida. E para concluir, eu não podia deixar de perguntar, né? Rapidamente, estamos chegando ao final do programa. ABC Futebol Clube. É um sonho, é uma vida, é uma paixão, é uma coisa que me move todos os dias da minha vida. Todos os dias. Eu vivo o ABC como vivo Natal. Eu tenho duas paixões, o ABC e Natal. Natal como cidadão, Natal e o ABC como uma coisa que para mim faz parte da minha família. Minha família, eu tenho minha mãe, meu irmão, meu sobrinho, minha cunhada e o ABC. Eu divido por igual o tempo. O ABC para mim me consome o dia inteiro, seja em grupo de WhatsApp, seja presencialmente. Hoje mesmo a gente tem atividade lá todos os dias, seja nas categorias de base, que é uma coisa que gratifica. Aloysio, você faz um trabalho de categoria de base, você resgata um menino que mora num bairro pobre, e aí você vê hoje ele numa seleção brasileira, traz um menino de Carnaúba dos Dantas, e esse menino não é reconhecido aqui pelo técnico da época, mas ele vai para o Fluminense adquire o menino hoje está na seleção brasileira e hoje é titular do Fluminense. Isso é uma coisa que gratifica muito. Fazer o bem gratifica, e fazer o bem gostando, curtindo o clube que você ama, é uma coisa assim fantástica. Então, a ABC para mim é acima da minha vida. A minha vida, a minha história, é a minha paixão. Muito obrigado pela presença. Eu quero agradecer a você, Dinato meio calado, né? Achei que ele ia falar mais um pouquinho. Obrigado, Mas não deixo não, entrevistado, não deixa também vocês falarem. Obrigado, Dinato. E eu quero agradecer a TV Assembleia essa oportunidade. Para mim foi um prazer, essa casa que também foi minha casa, e eu acho que não deixa de ser minha casa. Eu queria agradecer aqui de coração. E obrigado a você também que nos acompanhou. Até a próxima.